Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Igor do canal Investidor de Valor e hoje a gente vai tratar sobre o tema de diversificação de carteira. Antes de mais nada, se inscreva no canal e deixa aquele like na confiança. O estilo buy and hold do investidor que investe por longo prazo e não pensa em vender os seus ativos e ficar girando a sua carteira, não fica pensando em aproveitar oportunidades de curto prazo, mas sim investir em empresas sólidas e que geram lucro todo semestre, apresenta uma boa governança administrativa e que claramente é uma boa empresa e segue comprando essa empresa, independente se ela está cara ou barata, segundo o que o mercado diz. Então, para essa pessoa, ela tem que pensar que se ela carregar sempre os mesmos ativos por longo prazo, ela vai começar a aderir um risco específico muito grande. Porque apesar dessas empresas serem boas empresas, pode acontecer delas não continuarem sendo boas empresas daqui 10 anos. Então, é importantíssimo para quem é buy and hold que oxigene a sua carteira com novos ativos. E a melhor estratégia é ir adicionando novos ativos em pequenas quantidades. Então, se eu vou adicionar um novo ativo, eu começo com 0,5% daquele ativo, principalmente se aquele ativo for muito arriscado, for uma empresa de tecnologia muito inovadora, por exemplo, esse percentual é um percentual que não vai trazer um risco muito grande para a minha carteira, mas vai trazer uma nova diversificação que faz sentido e vai, consequentemente, diminuir o risco específico da minha carteira. A exemplo do Peter Lynch, que foi um dos maiores investidores da história, que tem como uma estratégia popularizada no livro O Jeito Peter Lynch de Investir, que ele investia mais ou menos 1.000 ações no fundo que ele geria. Apesar dele investir em tantas ações, para a pessoa física, ele não recomenda que invista em tantas ações, mas sim entre 8 e 12 ações. E por que ele considera ser mais correto investir em poucas do que muitas? Porque ele considera que as pessoas comuns, elas não vão ter o tempo que ele tinha para fazer as análises que ele fazia em tantas ações. Então ele está levando em consideração o fato de você realmente otimizar os seus investimentos, sabendo exatamente o que você está fazendo. E de fato, é muito mais provável que você saiba da qualidade de 8 a 12 ações do que de 1.000 ações. Mas levando em consideração que você tenha uma capacidade de analisar o que você está fazendo maior, quanto mais ações você tiver, mais diversificado for, menor o risco específico da sua carteira. Inclusive, o Peter Lynch, ele considera que as pessoas físicas têm maior vantagem do que os investidores de Wall Street ao investir nas empresas, porque elas conhecem as empresas de perto, enquanto aqueles investidores, eles investem em coisas teóricas que eles analisam de forma totalmente fria lá de cima. Para isso, eu trouxe esse estudo sobre pulverização de carteira, que vocês podem observar que a partir de mais ou menos 15 a 20 ativos, o risco de diversificação, ele praticamente entra numa constante, ele não diminui mais e passa a ter só o risco sistêmico. Então, de 20 ações a 1.000 ações, vai ser praticamente o mesmo risco, que é só o risco sistêmico. Só que esse estudo, vocês têm que lembrar que ele foi feito usando uma carteira aleatória, mês a mês. Todo mês eles trocavam essa carteira e pegavam esses ativos de forma aleatória, sem análise nenhuma, e chegava à conclusão de que, acima daquele número de ativos, o risco sistêmico era o único que ficava, que a diversificação não mudava mais o risco da carteira. Só que quando a gente leva em conta a nossa análise da qualidade da empresa, isso aqui muda, porque deixa de ser empresas aleatórias. Então a gente consegue discernir o que é uma empresa consolidada, uma empresa que tem um market share maior, uma empresa que é de crescimento ou de dividendo, uma empresa que está num ramo muito específico e muito pioneiro, ou aquela empresa que já faz aquele produto há 100 anos, uma empresa centenária. Então isso faz toda a diferença na carteira. Não é simplesmente uma carteira aleatória. Então, quando você for pensar na diversificação da carteira, o importante é você ter a consciência de que as ações que você está colocando, ou os ativos em geral que você está colocando na sua carteira, você os conhece bem. Não necessariamente você já foi lá dentro da empresa e conhece todo mundo lá dentro, mas você sabe o ramo que ela atua, você sabe a qualidade que ela oferece para o mercado e você sabe, com esses
com esses dados que você extrai dessa qualidade, que ela vai ser uma empresa perene no longo prazo e que ela não vai, de repente, fazer uma cagada e vai quebrar ou vai passar os direitos dela para outra pessoa e você, como investidor, vai acabar tomando prejuízo. Então, o que eu faço na construção da minha carteira é pensar que o mercado que eu não conheço tão bem é muito mais fácil e mais certo ir para o lado de um ETF que alguém já selecionou aquelas empresas, principalmente quando trata de ações europeias, ações asiáticas, que está muito distante da nossa realidade e que, querendo ou não, é um tipo de ativo de diversificação de carteira que foge os nossos ativos nacionais e americanos, que é o que o pessoal mais indica na internet, assim como ETFs americanos. Às vezes, por exemplo, você não tem tempo para ficar analisando empresas americanas, empresas nacionais, fundos imobiliários nacionais, REITs americanos. É muito mais tranquilo comprar o S&P 500, que é um índice que reflete as 500 maiores empresas americanas e que ele mesmo reoxigena, tirando empresas e colocando empresas de acordo com os critérios deles. E isso, querendo ou não, também é uma puta de uma diversificação de carteira eficiente. Então, por fim, né, desse vídeo, o que fica de resposta para questão de diversificação não tem problema nenhum em diversificar muito a carteira. O que tem problema, sim, é você colocar capital onde você não conhece o que você está fazendo, é você colocar capital aonde alguém disse que é bom, mas você não fez a análise para saber se é bom, ou você confundir investimento com aposta e acabar achando que isso está diversificando seu patrimônio. Agora, você ter 10, 20, 30 ações, isso não vai fazer com que a sua carteira perca eficiência. Então, preocupe-se mais se a sua carteira não estiver diversificada do que se ela estiver muito diversificada, porque não existe uma resposta correta de quantas carteiras é o perfeito para se ter. E se você quiser seguir uma linha de raciocínio, seria pegar esse estudo que eu mostrei sobre diversificação de carteira, pegar aproximadamente 15 ativos de cada ramo que você quiser investir. Então, se você vai, por exemplo, vou falar de uma forma hipotética, você quer ter ações nacionais na sua carteira, fundos imobiliários nacionais, estoques americanos, REITs americanos, ações europeias, ações asiáticas, Bitcoin. O que você pode fazer? Pega 15 ações nacionais, teoricamente vai chegar apenas no risco sistêmico em termos de ações nacionais. Pega 15 fundos imobiliários brasileiros, também vai zerar o risco por diversificação e vai ficar só o risco sistêmico. Pega 15 ações americanas, também vai zerar praticamente o risco de diversificação em ações americanas. 15 REITs, e faz a mesma coisa. Eu não gosto dessa estratégia, mas é uma estratégia que pode ser usada. Eu prefiro já pegar um ETF que já reflita ações boas e isso já resolve o problema na raiz. Fechou? Por hoje era isso, o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like. Valeu, falou!